Plano de negócio não é documento, gente. Plano de negócio é um conjunto de decisões sobre foco, oferta, cliente, operação e indicadores. Quando você vai no dia a dia apenas executando as atividades, você não está conduzindo a sua empresa para uma direção que você quer. Um planejamento para destravar essa sua gestão, para você sair, gente, desse modo do empreendedor amador. Então, a primeira coisa que você tem que fazer nessa análise de plano de negócio é analise o mercado. Onde você vai definir o seu foco nos próximos 90 dias? Exatamente isso, 90 dias. Você vai parar de fazer o que você tem que fazer agora. E aí a gente vai para um plano de oferta, que é como separar o que te dá lucro do que rouba seu tempo. A gente também vai analisar aqui nesse plano de negócio o público-alvo. A gente vai aprender a filtrar como atrair o cliente certo e as condições mínimas para você aceitar uma venda, e um plano operacional, que é esse fluxo aí de etapas para a sua empresa parar de depender da sua cabeça, do que está na sua cabeça. Você precisa de indicadores financeiros para você saber se o seu plano é viável ou não, ou se você está apenas pagando para trabalhar. Ele vai servir aqui para você parar de desperdiçar seu tempo, sua energia, parar de tomar decisões com impulso. No seu nível, o que eu quero? Eu quero que você me responda 3 coisas. Quem é o seu cliente? O cliente que você quer repetir, o cliente que você quer ter. Qual é a oferta do seu produto, do seu serviço e qual é o padrão mínimo da sua entrega. Isso aqui é muito importante. E a partir disso a gente vai acompanhar esses números para você não se enganar. Se o seu plano não te responde essas dúvidas, você não vai ter informações que vão te dar um direcionamento. E aí a gente vai começar com a análise de mercado e foco em cortes. Então vamos fazer o seguinte, nessa parte de análise de mercado a gente vai sair do teorês. A gente vai trazer aqui para a sua realidade, que tem um pequeno negócio. Então mercado, gente, é a escolha aonde você vai lutar para ganhar dinheiro, de preferência de forma mais rápida. Mais recursos que você já tem aí na sua mão para poder gerar lucro, gerar dinheiro para o seu negócio. Então tem muita gente que acha que a análise de mercado é só olhar o concorrente, mas não. Muitas vezes você tem que olhar para dentro da sua empresa, o que está rodando. É avaliar as oportunidades do mercado. Quando você definir o seu objetivo para 90 dias, você está pensando o seguinte: eu analisei aonde eu estou agora, onde minha empresa está agora, e consigo ver que eu tenho chances de levar meu negócio para outro nível, agindo dessa forma, entendeu? E aí, no segundo ponto, você vai o quê? Fazer cortes. O que é cortes? É você escolher ações, atividades que você faz na sua empresa hoje que você não vai mais fazer. Ai, sua paixão, quem é que vai fazer? Tem umas que tem que ser descartadas, outras vocês vão delegar, vai usar inteligência artificial, vai contratar terceirizado, mas você precisa fazer isso para poder sair do lugar. Então, o primeiro passo é isso. Escreva o objetivo de 90 dias como uma frase. Aumentar a recorrência em 30%. Então, você hoje olhou para o seu mercado e viu que é mais barato vender para quem já é o seu cliente do que buscar clientes novos. Você tem clientes aí na sua base que você pode pensar em recorrência, assinatura, formas de você vender mais com essa previsibilidade. O segundo exemplo é, digamos, você quer crescer nas vendas. Então você vai escolher um produto estrela e focar. Como é que eu vou divulgar mais esse produto? Ou então, um exemplo 3 aqui, padronizar a entrega. Eu quero padronizar a minha entrega, eu quero melhorar para atender um cliente mais exigente, para me destacar diante da concorrência. Então você vai definir, você vai olhar hoje o que te incomoda e a partir disso vai fazer ações, entrar em movimento. O passo 2 é faça cortes estratégicos. É importante, gente, planejar até que é mais fácil. O difícil é planejar o que você vai parar de fazer. Isso aí é difícil, sabe por quê? Porque você tem que olhar o que não dá mais para você, onde é que o mercado está saturado,
onde é que a operação está lenta, onde você vê assim, olha, não consigo abraçar tudo. Então, digamos, uma coisa que eu falo muito, gente, muitas vezes é cortar aquele cliente barateiro, aquele cliente que veio porque você fez um período de promoção, aquele que fica, me dá um desconto, diminui a margem, sabe? Sai, corta esse cliente. Cortar produtos que não giram, mas de vez em quando o cliente procura. Gente, esse tipo de produto muitas vezes vai entulhar o seu estoque, vai atrapalhar. Ou então, se você tem um serviço que você demora muito para executar esse serviço, então não é muita vantagem. Mais vantagem é você cortar esse serviço. Ou então mesmo cortar canais de vendas que não estão trazendo resultado, não estão trazendo lucro. Então, às vezes, você gasta aí muita energia no Instagram, mas o seu cliente vem pelo Google Meu Negócio, o cliente que vem pelo Google Meu Negócio muitas vezes pode ser um cliente melhor, ou então no LinkedIn. Se você puder estar em tudo, ótimo, mas se você não está, foca em fazer bem E a explicação é simples, cada sim que você dá para um cliente que é ruim, você está deixando de atender bem um cliente bom, que pode crescer, que pode comprar mais de você, que pode te recomendar, e tem muita gente que faz isso, gasta energia com cliente ruim. Seu cliente não é todo mundo, eu já falei aqui, é importante que você entenda, aproveita e já corta. E agora vamos estruturar essa oferta, né, nesse plano que a gente está fazendo aqui para o seu negócio. Você não precisa ter 10 ofertas, você precisa de uma oferta principal bem definida e uma oferta de entrada, digamos, que se alimenta com essa principal. Então, essa oferta principal, digamos, é aquela que sustenta o seu negócio. Mas você precisa ter cuidado com a oferta de distração, que é aquela que ocupa a sua agenda, que toma seu tempo, que cria uma exceção, que muitas vezes não tem margem. Então, preste o seguinte, que existe uma regra essencial nos negócios que você tem que ter atenção, que é o seguinte, 80% da sua energia tem que ir para o produto principal. Se você tenta vender tudo para todo mundo, você vai ficar sem nada, você não é bom em nada, você não viverá referência em nada e ainda corre o risco de perder cliente. Então, classifique o que você vende. Você tem a oferta principal, que é o que sustenta o seu negócio, é o que você quer ver crescer nos próximos 90 dias. A oferta de entrada, gente, ela existe muitas vezes para levar o cliente para o principal, que muitas vezes você vai ter um ticket médio melhor, uma margem melhor, você vai conseguir aumentar o resultado do seu negócio com essa principal. Ficou claro para você? Deu para entender? Quando você começa a organizar, a gente vai para pensar o seguinte, qual é o público, né? E condições mínimas para atender esse cliente. Eu estou falando, olha o cliente, olha a oferta. Então, quando você tem um plano bom, você vai atrair bons clientes. Agora, você tem que ter cuidado nesse processo de busca de cliente para você não atrair qualquer cliente. Então, veja o perfil. Quem é que paga sem dor de cabeça? Quem paga sem pichichar? Quem paga certo? Que não enrola? Então, olha o perfil de cliente que você tem. Às vezes você e eu vejo muito acontecer, principalmente na área de serviço, as pessoas querendo atrair novos clientes e passam a prestar um serviço ruim. E um cliente bom, que muitas vezes está ali na base, não é bem atendido. Então, muito cuidado. Então, muitas vezes, para você prestar um serviço, coloque algumas regras. Pedido mínimo de 50% antes da execução de serviço, limite de alteração, regra de cancelamento. Isso, gente, antes do seu comercial começar a estar ali, naquele fôlego para vender, tem que ter essas regras. Você tem que alinhar isso com a sua equipe. Olha, gente, esse tipo de cliente aqui não é para trazer, que muitas vezes a equipe de venda, ela tá ali, só querendo fechar. Ela não tá nem aí se a empresa vai ter lucro, se não vai ter lucro, e é importante você alinhar isso com a equipe. Por quê? Porque isso vai impactar na sua operação e no processo do seu negócio. Isso tem a ver com o futuro da sua empresa. Então, um plano de negócio, né, de verdade, gente, é sobre como você trabalha. A empresa, ela só funciona, ela não flui, ela não cresce. Então, nesse fluxo aqui, nós temos 6 etapas que eu quero que você compreenda e coloque em prática, tá bom? Porque é essencial que você compreenda esse fluxo para que você possa mapear e identificar onde tem falhas. Então, quando você tem uma venda, como é que o pedido chega? Como é que a confirmação chega? Como é que é validada? Quando é que existe exceções? Onde o trabalho ou a produção acontece para que esse produto ou esse serviço seja entregue? Qual o controle de qualidade? Quando eu estou falando aqui de plano de negócio para você, eu estou falando de um plano de negócio para levar a sua empresa para frente, para levar a sua empresa para o desenvolvimento. Eu estou falando aqui de planejamento. E o planejamento vem da venda, vem do processo, vem da equipe, vem do tipo de cliente que você escolhe, vem pelo mercado, pelo que você tem para oferecer para o mercado. É sobre isso que eu estou falando. Isso é planejamento, é um olhar estratégico.
estratégico. É muitas vezes você olhar para o seu processo e pensar, onde é que tem retrabalho? Onde é que eu estou gastando mais tempo? Onde é que eu estou gastando energia? Por que a confirmação não acontece? O pedido foi feito, mas não foi confirmado, não foi entregue, atrasou. Então é esse ponto que eu quero que você compreenda que faz parte de uma mentalidade de quem tem o negócio. E aí você precisa transformar tudo isso que eu estou te falando em tarefa. E aqui está o segredo. Se você não tem isso escrito, se você não tem essas informações organizadas, você não se cobra. Você não vai colocar em prática porque vai continuar empurrando essas tarefas. Então, coloca essa tarefa como escrito, coloca prazo, separa o dia, o momento para você cuidar do seu planejamento, do seu estratégico para sua empresa crescer, gente. E aqui eu quero fazer com você um checklist de 10 itens para a etapa que você escolheu. Então, você vai criar o seu, você vai definir. Entenda que checklist não é burocracia, checklist é proteção. Imagina que você entra num voo, você vai perguntar, checou se a aeronave tá ok? Não, tá ok, sempre acontece, o avião nunca caiu, você vai falar o quê? Então, checklist é esse olhar. Quando eu tô falando aqui para você, perfil de cliente, você vai analisar perfil de cliente. Qual o perfil de cliente que você quer? É fazer uma lista. Quem é esse cliente? Com relação ao processo, checklist. O que você quer? Como é que esse processo funciona? Ó, confirma o pagamento, confirma prazo, confirma o escopo, ponto de controle, qualidade. O que é qualidade? Qualidade é, digamos, se for serviço, atender o cliente no horário que foi marcado, terminar no horário que foi marcado, o cliente preencher a pesquisa de satisfação, colocar pontos positivos. Isso porque qualidade você precisa definir o que é. Mensagem de acompanhamento, mensagem de entrega, registro de que foi entregue o serviço ou produto. Então, checklist não é frescura, checklist é proteção. Então, quando a gente está fazendo um plano de negócio para um negócio que já existe, é um plano para levar a sua empresa para frente, é um plano para resolver os problemas que estão existindo dentro da sua empresa. Então, entenda o seguinte, e para isso você precisa ter um padrão, tá bom? Gente, não aceita retrabalho, não aceita atraso, não aceita. Olha e melhora. E o plano de negócio ele serve para isso. Serve para você ter indicadores mínimos para mensurar, analisar e melhorar. Então, quando você vai para o seu negócio, fica ali torcendo para que as coisas deem certo, se você não mede, isso não vai acontecer. E se acontecer é sorte, e sorte você não pode contar com ela. Agora, se você quer ir mais longe, ficar mais perto de mim, faça parte do clube de membros da Empreender com Paixão. Esse, gente, é o primeiro canal de empreendedorismo a conquistar os selos de impacto do YouTube. Então saiba que nessa jornada você não está mais só. Agora você empreende com paixão. Seja membro aqui do canal e vem empreender com paixão!